Vamos lá, aqui é uma continuação, certo? Sobre o conteúdo de radicais. Já vimos 4 propriedades de radicais. Caso você ainda não tenha visto, tem aqui vídeo falando sobre isso, ok? Na sexta série, aprendemos MMC e MDC. O que era isso? Por exemplo, dois números lá qualquer, né? E você ia fatorar ele em fatores primos. O que são fatores primos? São todos os números que só dividem por um e por ele mesmo. Por exemplo, o 2. Qual é o número que conseguimos dividir aqui esse 2? Simples, o 1, até porque todo número divide por 1. E por ele mesmo, ó, 2 dividido para 1 dá 2 e 2 para 2 dá 1. Então, só tem 1 e ele mesmo. Então, esse 2 é chamado de primo, ó, o 3. Todo número divide para 1 por ele mesmo. E tem um outro número que dá para dividir aqui por 3? Não tem. Se não tem, acabou, é primo. Vamos ter uma ideia aqui do 4. Todo número divide para 1 por ele mesmo. Tem mais um outro número que eu consiga dividir? Tem sim, quem? O 2, ó. 4 dividido para 2 dá quanto? 2, tá vendo? Então, eu já não posso afirmar, confirmar que o 4 é um número primo. Por quê? Porque ele teve mais divisores do que o 1 e ele mesmo. Tá bom? Então, são chamados de números primos aqueles números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, fatorar é com esses números. Vou colocar aqui a sequência de alguns números primos, ok? Temos o 2, o 3, já vimos por quê. 5, 7, 11, 13, acho que tá bom, tá bom? Mas tem muito mais, até porque a sequência de números primos é infinito, tá bom? Então, ó, que número desses daqui ia dividir esses dois? Entendeu? 2, por quê? Porque é par e por aí vai. Então, fatorar em fatores primos é isso. Só que nós vamos fazer isso com os radicandos. Agora nós vamos fatorar os radicandos. Então, ó, é a mesma ideia. Passa lá um traço, tá bom? E nós vamos primeiro começar daqui, olha. Será que 1728 dá para dividir por 2? Dá sim. Camila, como é que sabe? Porque é par. Como que você sabe que é par? Olha o último número. Se ele for terminado em 0, 2, 4, 6, 8, é par. Como foi terminado em 8, é par. Então, dá para dividir por 2. Então, é só dividir, ó. 1728 dividido para 2 dá 864. Camila, vou ter que dividir sem a calculadora? Gente, pode usar a calculadora para dividir, ok? Mas lembre que em uma prova de concurso, IF, Enem, ok? Você não pode usar uma calculadora, mas aqui estamos estudando, então é válido usar. Camila, não quero usar, eu quero ficar treinando. Ok, melhor ainda, pessoal. A escolha é sua, tá bom? Então, vamos lá. Esse número ainda continua dividindo por 2? Sim, porque é par. Vamos colocar aqui a sequência de números pares. 0, 2, 4, 6 e 8, tá bom? Então, ó, é 4, terminou em 4, é par. Então, ainda divide por 2. Então, 864 dividido por 2 dá 432. 432, tá bom? Esse número ainda divide por 2, eu vou dividindo até não conseguir mais. Quando eu não conseguir mais, aí eu pulo para o próximo número, ok? Por isso é que eu não preciso de uma sequência muito grande. Tá bom, então 432 ainda é par, consigo dividir por 2. 432 dividido por 2 é 216. 216 ainda dá para dividir por 2? Dá sim, porque é par. Ok, então bora continuar. 216 dividido por 2 é 108.
Então, ó, ainda dá para dividir por 2, porque é par. 108 dividido por 2 vai dar 54. 54 ainda é par. Dá para dividir por 2. 54 dividido por 2 é 27. 27 ainda dá para dividir por 2? Pelo visto não, ó, porque 27 não é par. Então, ó, já pulo para o próximo número, que é quem? 3. 27 dá para dividir por 3? Uma dica, tá bom? Sobre divisão de 3. Some os números. 2, 7. 2 mais 7 dá 9. 9 dá para dividir por 3. Opa, então esse número também divide por 3, tá bom? É uma dica. Some. Se o número somado dividir por 3, então o número lá dividir por 3, tá bom? Então, ó, dá para dividir por 3. 27 dividido por 3 dá quanto? 9. E 9, como já vimos, divide por 3, que dá quanto? 3. E 3 é um número primo, então só divide por ele mesmo que dá 1. Não é isso? Acabou, tá bom? Ok, Camila, fez tudo isso aí para quê mesmo? Vamos lá. Observem aqui, não é uma raiz cúbica. Então, eu vou separar aqui, ó, de 3 em 3 grupos. Se fosse uma raiz quadrada, eu ia separar de 2 em 2. Se fosse uma raiz quarta, eu ia separar aqui de 4 em 4. Se fosse quinta, 5 e 5. E por aí vai, tá bom? Vamos lá. Então, nesse caso, vou separar aqui, ó, de 3 em 3. 1, 2, 3. Tá bom? Observem que os grupos que você está circulando tem que ser iguais, tá bom? Se fosse aqui 2, 5, 3, não ia poder não. Como é que a gente monta isso? Vamos lá. Assim, ó. Raiz cúbica, não é isso? Ó, raiz cúbica. E esse número, 1728, se transformou nesse. Tá bom? Então, se transformou em um 2, aqui não é um número 2, repetido quantas vezes? 1, 2, 3. Aqui, ó, 1, 2. Repetido quantas vezes? 1, 2, 3. 3 vezes, Camila. E aqui, 1, 3. Repetido 3 vezes, Camila. Tá lembrando aqui alguma propriedade? A primeira, né? Lembraram? Que diz, se o expoente for igual ao índice, ô, coisa boa, cancela. Ficando só quem, ó? O 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá quanto? 12. Então, ó, olha para cá. Raiz cúbica de 1728 é 12. Quer conferir? Lembram o que é uma raiz cúbica? É um número vezes ele mesmo que tem que dar o resultado daqui. Vamos lá, ó. 12 vezes 12 vezes 12. Olha aí, pessoal, incrível, né? 1728, tá bom? Então, a raiz cúbica disso é 12. Agora, vamos fazer aqui nesse outro. Ó, pessoal, coloquei desse outro lado aqui para vocês não se confundirem, tá bom? Então, vamos lá fatorar esse radicando. Eu tenho 245. Dá para dividir por 2? Não. Por quê? Porque não é par. Vamos lembrar aqui os pares, ó. 0, 2, 4, 6, 8. 5 não está dentro desses números pares. Ok, então 5 não é. Então, ó, já excluo aqui o 2. Depois pulo para quem? 3. Qual é a regra do 3 mesmo, hein? Se a soma der um número que consiga dividir por 3, esse número dá para dividir por 3. Vamos lá, ó. Eu tenho 2 mais 4 dá 6 e 6 mais 5 dá 11. 6 mais 5 dá 11, ó. 11 não dá para dividir por 3. Então, eu já posso confirmar que esse número não divide por 3. Não vou nem tentar, tá bom? Então, eu vou para o próximo número, ó, já pode excluir o 3. Eu vou para o próximo número, quem é? 5. Dá para dividir por 5? Regra do 5. Todo número terminado em 0 ou 5 dá para dividir por 5, viu?
Então, pronto, maravilhoso, terminou em 5. Então, dá para dividir por 5. Bora lá? 245 dividido por 5 dá 49. Então, 49 ainda dá para dividir por 5? Não, não dá para dividir por 5. Então, eu já tento o próximo número, que é quem? 7. 49 dá para dividir por 7. 49 dividido por 7 dá 7. E 7 é primo, só divide por ele mesmo, que vai dar quanto? 1. Agora, ó, percebam. Aqui é uma raiz quadrada, tá vendo? Ó? Quadrada. Então, aqui eu teria que circular de 2 em 2. Mas percebam que se eu circular esse daqui, ó, não vai fazer sentido, porque eu tenho que circular de 2 em 2 que sejam iguais. Então, ó, concorda comigo que essa raiz quadrada de 245 vai ser o 5 sozinho, elevado a 1. Camila, por que a 1? Porque ele está sendo repetido só uma vez. E o 7 elevado a 2. Tá bom? Foi a mesma coisa que fizemos aqui, só que por coincidência, por sorte, deu para separar ali, ó, de 3 em 3 igualzinho. Já disse que se não fosse, não podia separar, ok? Que foi esse caso aqui que eu fiz, justamente para que vocês entendam que pode vir dessa forma. Ó, não deu para separar ali de 2 em 2, ok? Então, nem deu para separar de 2 em 2 e nem eu posso separar esses dois depois o 7 sozinho. Não posso, por quê? Porque daí eu teria dois números diferentes. Não posso, tá bom? Por que, Camila? Porque o contrário de raiz é potência. E potência tem que ser números iguais, tá bom? Então, ó, concorda comigo que eu posso separar assim, ó. Raiz quadrada de 5 elevado a 1 vezes raiz quadrada de 7 elevado a 2? Posso, né? Usando aí a terceira propriedade. Então, aqui eu consigo cancelar, ó. Consigo cancelar porque é o mesmo índice e a mesma potência, usando aqui a primeira propriedade. Então, já que eu cancelei ele, ele vai ficar fora, tá bom? Então, esse daqui que eu não consegui cancelar, ele vai ficar só com a raiz quadrada de 5 vezes 7. Eu, particularmente, não gosto de deixar dessa forma, tá bom? O número que eu tiro da raiz, eu sempre coloco aqui na frente. Lembrando que a ordem, ó, em multiplicação, ok? A ordem não interfere. Eu posso fazer 7 vezes raiz quadrada de 5, ok? Então, eu posso deixar dessa forma. Então, ó, pessoal, continuando aqui um outro exemplo, do mesmo jeito. Vamos lá, ó. Esse número dá para dividir por 2? Não. Por quê? Porque 7 não é par. Então, dá para dividir por 3? É só somar os números. Se o número somado dividir por 3, então esse número grandão divide por 3. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 7 dá 10, 10 mais 8 dá 18. 18 divide por 3, certo? Que dá 6. Só conferir. Então, esse número divide por 3. Então, 2.187 dividido por 3 vai dar 729. 729 ainda divide por 3? Vamos lá, 7 mais 2 dá 9, 9 mais 9, 18. Ora, se esse que deu 18 dividiu por 3, esse também. Então, 729 dividido por 3 vai dar 243. 243 ainda divide por 3, 2 mais 4 dá 6 e 6 mais 3 dá 9. 9 divide por 3, então esse número também divide por 3. 243 dividido por 3 é 81. 81 dá para dividir por 3? Confira. 8 mais 1 dá quanto? 9. E 9 divide por 3. Então, 81 dividido por 3 dá 27. 27 também divide por 3, que vai dar 9. 9 também divide por 3, que dá 3. E 3 é primo, só divide por ele mesmo, que dá 1. Ok? Então, ó, agora nós vamos reescrever essa raiz sexta de 2187 com isso daqui. Como? O número que vocês estão vendo vai ser a base.
E a quantidade de repetições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o expoente, ok? Então, ó, usando a propriedade, concorda comigo que eu posso reescrever esse número dessa forma, ó, 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 1, ok? Como multiplicação de mesma base, que repete a base e soma os expoentes, tá bom? Agora, ó, pessoal, uma dica. Por que eu indico vocês a circularem de 2 em 2, 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5 e por aí vai, de acordo com o índice? Porque, ó, se você circular, você pula sem querer, ó, pum, direto para cá. Nesse caso, nós vamos separar de 6 em 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, vamos separar aqui, ó, 3, né? Repetido 6 vezes e esse outro 3 repetido, ó, só uma vez, ok? Então, ó, isso é uma dica. Daqui eu já posso pular para cá. Ah, Camila, não quero, eu quero só colocar o número e a repetição, tranquilo. Mas lembra que daqui você tem que fazer esse outro passo, tá bom? Para quê? Para usar a primeira propriedade. Pessoal, ó, digamos que tenha lá um número, tananã, e esse número, tananã, tenha dado esses números, ó, 2, 2, 2, 3, 5, 5. Pronto. Então, que número iria ficar dentro dessa raiz? Esse, ó, o 2, repetido 1, 2, 3, vezes o 3, repetido uma única vez, e o 5 repetido 2 vezes, ok? Então, ó, isso daqui vai ser a raiz de tananã, que eu não sei se é uma raiz quadrada, cúbica, enfim, tananã, ok? Então, daqui vem para cá. Só que eu aconselho, indico que se der para circular a quantidade de acordo com o índice, ó, nesse caso, a quantidade de acordo com o índice facilita para ir para esse passo, tá bom? Então, ó, se ali fosse uma raiz quadrada, né, ó, se aqui fosse uma raiz quadrada, então já esse número, esse 2 elevado a 3, eu teria que escrever 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Por quê? Porque 3 eu iria cancelar com 2 como, tá bom? Então, eu teria que fazer dessa forma. Então, vamos vir para cá, ó. Desse passo, eu posso vir para esse outro, né? Ó, raiz sexta de 3 elevado a 6 vezes raiz sexta de 3 elevado a 1. Então, ó, esse passo daqui para cá é a terceira propriedade. Agora, nós vamos usar a primeira, que diz que eu posso cancelar o índice quando for igualzinho à potência, ficando só quem? 3 vezes raiz sexta de 3 elevado a 1. Lembrando que quando eu não tenho o número, é 1, então eu prefiro deixar dessa forma, ok? Uma outra forma de escrever esse 3 vezes raiz sexta de 3 é você tirando esse pontinho de vezes, como fosse juntar, ficar só 3 raiz sexta de 3. Então, pessoal, lembram aí da oitava série que tinha isso, ó, número vezes letra. O que tínhamos que fazer? Juntar. Ficando como? 3x, certo? E a gente entende que aqui, ó, entre eles tem o quê? Uma multiplicação. É a mesma ideia daqui, tá bom? Ó, número vezes radical é só juntar, tá bom? É só juntar a mesma ideia. Então, tanto vocês podem colocar dessa forma, como dessa forma que dá para entender tranquilo que entre eles tem uma multiplicação.